Hoje nós iremos falar sobre o tema Descansar é um compromisso. Nós vamos falar sobre a importância do descanso. A leitura que nós iremos fazer está em Gênesis capítulo 1, do versículo 29 em diante. Nós iremos ler do versículo 29 em diante. Aliás, Gênesis capítulo 1, versículo 31. Nós vamos ler o versículo 31 e o começo do capítulo 2 também. Gênesis capítulo 1, versículo 31 diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e manhã, o dia sexto. Capítulo 2, versículo 1. Assim, os céus e a terra e todo o exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, que tinha feito, descansou no sétimo dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Somente até aí. Amados irmãos, nas últimas mensagens que nós meditamos sobre o livro de Gênesis, até a semana passada, nós descrevemos e meditamos sobre a criação, sobre tudo o que Deus fez. Falamos da criação do universo, da terra, do mar, da vegetação, dos animais. Falamos sobre a criação do homem, as características do homem, a criação da mulher, as características da mulher. E tudo isso que Deus fez, que Deus criou e que nós comentamos nas últimas 6 mensagens, Deus fez em 6 dias. Cada dia ele fazia ali algumas coisas e no final do dia Deus ele observava e via que aquilo que ele fez era bom. E foi assim até o 6º dia da criação, onde Deus criou ali o homem e a mulher. Mas agora nós vamos ver que ao encerrar esse primeiro ciclo da criação divina, a Bíblia vai dizer que no 7º dia Deus ele descansou. O texto que nós lemos no capítulo 1, versículo 31, que diz que: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Perceba que após os 6 dias da criação, Deus agora ele vai observar tudo o que ele criou, tudo o que ele fez, e ele viu que era muito bom. Ele viu que a obra que ele fizera era uma obra perfeita, uma obra muito boa de se observar. Mas agora no capítulo 2, a Bíblia vai começar a nos dizer: assim os céus e a terra e todo o exército foram acabados. Ou seja, ele diz que assim os céus e a terra e todo o exército foram acabados. Um ponto importante aqui: quando a Bíblia vai nos dizer que os céus e a terra, quando fala céus, fala do universo, de tudo aquilo que nós observamos e que nós não observamos. A ciência vai dizer que o universo está em expansão. Por que a ciência diz isso? Por causa da teoria que nós já falamos atrás, do Big Bang, da grande explosão, que o universo está em expansão. Porém, a Bíblia vai dizer que o universo já está criado e acabado. Porque a Bíblia diz que Deus criou os céus, já está acabado, já está concluído. Tudo que existe está acabado e está concluído, a criação de Deus. E também fala que a terra. E depois ele fala também dos exércitos, que é todos os animais, todos os seres, tudo que existe. E no versículo 2 vai dizer que, havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia. Quando a Bíblia vai nos dizer que Deus descansou, isso nos chama a atenção, porque a verdade, amados, é que Deus ele não se cansa. A Bíblia diz que Deus não se cansa e não se fadiga. Mas quando o texto vai dizer que Deus descansou, isso daqui na verdade é uma demonstração de um princípio bíblico, que é o princípio de você trabalhar 6 dias e descansar no 7º dia.
E é sobre este princípio que eu quero meditar com os irmãos nesta noite. Porque este princípio nós vamos encontrar ele ao longo de toda a Bíblia. Deus, na verdade, não precisaria descansar no sétimo dia, mas ele descansou. No original hebraico, a palavra descansou aqui, na verdade, está escrito como pausou, paralisou. Ou seja, ele estava criando o universo e no sétimo dia ele parou, ele concluiu a sua obra. Mas o texto também fala sobre descanso, porque nós estamos trabalhando, nossas atividades, no nosso trabalho, na nossa casa, estudando, se aplicando, e nós precisamos entender que o ser humano não é uma máquina, e que nós precisamos dar importância para o descanso. Todas as vezes que nós quebramos este princípio de descansar, isso vai trazer consequências para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso emocional, para nossas relações. Porque o princípio de descansar é um princípio bíblico. O mesmo Deus que estipulou que o homem devesse trabalhar, todos nós, homens e mulheres, trabalhamos, seja em casa, fora dela, nós trabalhamos com o suor do nosso rosto. O mesmo Deus que colocou esse princípio de trabalhar com intensidade, ele também ensinou o princípio de descansar. Porque se nós apenas trabalhamos com intensidade, fazemos o nosso trabalho, mas não descansamos, nós estamos quebrando um princípio. E toda vez que nós quebramos um princípio, há consequências. Quando eu falo essa palavra princípio, amados, o livro de Gênesis, que é o livro que nós estamos estudando, o livro de Gênesis é o livro dos princípios. Então é por isso que é muito importante nós entendermos que todos os princípios que existem e que Deus colocou, eles estão aqui no livro de Gênesis. E princípio é uma coisa que funciona tanto para quem crê em Deus como para quem não crê em Deus. A pessoa pode dizer assim, eu não creio em Deus, não importa. Se você desobedecer um princípio, vai ter consequência. Por exemplo, existe um princípio que é honrar pai e mãe. Este é um princípio. Se aplica para o crente e para o não crente. Se a pessoa que não é crente, que não crê em Deus, ele desonrar pai e mãe, vai ter consequências para ele, independente se ele crê ou não crê, porque é um princípio que Deus estabeleceu. Da mesma forma, se a pessoa honra pai e mãe, ele vai colher os frutos disso. Por quê? São princípios. E um princípio que Deus estabeleceu é o princípio do descanso. Quando nós olhamos para a lei, quando Deus deu para Moisés a lei, lá na lei, o quarto mandamento da lei era guardar o sábado, que era o dia do descanso, o dia do Senhor. Mas nós sabemos que Jesus cumpriu a lei, e nós não temos mais que cumprir os mandamentos da lei. Até porque se nós tivéssemos que cumprir o mandamento da lei, nós teríamos que fazer aqui um altar e sacrificar animais. Por quê? Porque a lei ela apontava para Cristo, e Jesus então, ele cumpre a lei. E agora nós estamos na graça e vamos obedecer aquilo que Jesus ensinou, aquilo que foi ensinado através dos apóstolos, e vamos também observar a lei moral de Deus, que está no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele não foi jogado fora, é palavra de Deus, é palavra inspirada, mas como Paulo disse, se for devidamente ensinada. Então, os princípios da palavra de Deus, tanto do Antigo como do Novo Testamento, devem ser observados. E um deles é o princípio do descanso. Eu disse para os irmãos que o tema de hoje é esse: descansar é um compromisso. Você já viu quando alguém convida você para ser madrinha de casamento, padrinho de casamento, e a pessoa marca com você geralmente meses antes, 6 meses antes, 1 ano antes, e aí você já começa a se programar, a mulher começa lá a preparar para comprar roupa, para alugar o vestido, o homem também, e marca o cabeleireiro, e você não marca nada naquele dia. Por quê? Porque você tem um compromisso, é um compromisso que você tem. Muito bem, mesma coisa, amanhã muitos de vocês vão trabalhar, e você sabe que você tem que chegar no horário. Se você trabalha numa empresa, você sabe que você tem que chegar lá em tal horário. Por quê? Porque é um compromisso seu. Se você não chegar, dependendo da empresa, você tem consequências, você perde lá um valor, você leva uma advertência. Por quê? Porque é um compromisso, e compromisso tem que ser cumprido. O que eu quero dizer para os irmãos é que, assim como nós cumprimos com nossos compromissos em qualquer área da nossa vida, o descanso é um compromisso também. Eu tenho que encarar o meu descanso como um compromisso. Às vezes, a Eula sabe disso que eu vou falar é verdade. Alguém fala assim, Andrés, você tem algum compromisso para sábado? Eu falo, eu tenho. Então deixa para lá. Aí a Eula vem e pergunta, Andrés, mas que compromisso que é esse? Nós vamos sair em algum lugar? O que nós vamos fazer? Eu falei, não, o compromisso meu é que eu vou descansar.
Eu vou ficar em casa. Mas é um compromisso, irmão. Vou deitar no sofá e vou ficar lá descansando. É um compromisso. Tem alguma coisa para domingo? Tenho. Esse domingo não vai dar, tenho um compromisso, já que é um compromisso. Vou descansar, vou ficar o dia inteiro sem fazer nada. Não totalmente sem fazer nada, mas o descanso ele faz parte. Então por quê? Porque assim como nós trabalhamos, nós temos que saber descansar. Deus, Ele colocou ali, a Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia para ensinar para nós este princípio. Ainda hoje, em Israel, ou melhor, para os judeus ortodoxos, eles cumprem o mandamento de guardar o sábado. Eu não vou nem entrar nessa questão de guardar o sábado aqui. Numa outra feita eu falo sobre isso, porque ainda hoje existem muitos cristãos, protestantes, evangélicos, que guardam o sábado. E tem alguns que vão até ao extremo de dizer que quem não guarda o sábado não é salvo. O que é uma enorme contradição, porque a salvação é pela fé em Cristo Jesus, não pelas obras da lei. Isso está claro na palavra de Deus. Mas ainda assim alguns guardam o sábado. E, como eu já disse, nós não temos mais essa obrigatoriedade. Nós não somos obrigados a guardar o sábado. E também não é proibido. Se alguém quiser guardar o sábado, dedicar ao Senhor, não tem nenhuma proibição. O que nós não podemos é ensinar isso como mandamento, porque a lei foi cumprida em Cristo. Porém, os judeus, apenas a título de informação, ainda hoje eles guardam o sábado. E se você entrar lá e pesquisar, você vai ver que quando as pessoas viajam lá para Israel, você já tem que ter isso em mente, que o sábado nada funciona lá. E o sábado do judeu ele começa ao pôr do sol da sexta-feira. Então lá para 18 horas iniciou o sábado. E aí você sabe que tudo fecha, o comércio fecha, praticamente você não encontra carro na rua, pessoas andando. Por quê? Porque é um dia sagrado para eles. E tem lá vários mandamentos que eles não podem fazer praticamente nada no sábado. Não podem acender fogo, aqueles mais tradicionais, não pode sequer apertar o botão do elevador, porque você está dando um comando. Então geralmente tem elevadores lá de prédios que o elevador ele vai parando de andar em andar automaticamente. Por quê? Porque eles entendem que o sábado é o dia sagrado, é o dia para eles dedicarem ao Senhor, para eles dedicarem à família e para eles dedicarem ao descanso. Essa é a visão. Para nós não guardamos o sábado, mas apenas para nós entendermos que nós precisamos ter um dia da semana ao qual nós vamos dedicar ao Senhor, ao descanso e à família. Quantas pessoas falam assim, meu final de semana é tão corrido, porque a pessoa trabalha a semana inteira, e aí chega no final de semana, no sábado e domingo, ele arruma mais coisa para fazer. E aí o que acontece é que ele não tem descanso, e isso ao longo do tempo vai trazendo consequências. Eu disse para os irmãos lá na primeira mensagem, que o livro de Gênesis ele foi escrito para o povo hebreu, que tinha acabado de sair do Egito. Eles tinham acabado de sair E lá no Egito o que eles eram? Eles eram escravos. Por que então que Deus vai usar Moisés, lembrando que Moisés escreveu o Pentateuco, para instituir esse costume, essa cultura, esse mandamento de ter um dia para descanso? Perceba que se você observar ao longo da história, em nenhuma outra cultura havia essa tradição de ter um dia de descanso. Tanto que lá no Egito eles trabalhavam 7 dias por semana, trabalhavam todos os dias. Então o povo hebreu ele era escravo no Egito, eles trabalhavam todos os dias. Ou seja, o adolescente lá que ele começava a trabalhar, na adolescência dele ele não parava de trabalhar nunca mais, só quando ele morresse. Por quê? Porque não tinha folga. Era a vida de escravo, trabalhar todos os dias. Então é por isso que Deus agora vai, por intermédio de Moisés, ensinar para eles o seguinte: olha, vocês precisam ter um dia para descansar. Deus estava usando Moisés para tirar deles a mentalidade de escravo. E tem muitas pessoas que ainda hoje têm essa mentalidade de escravo. A pessoa é escrava do trabalho, trabalha sem parar, não tem descanso, não valoriza, não desfruta a vida. Aí você fala, mas eu preciso do dinheiro. Sim, mas você também precisa de saúde. O dinheiro é importante, mas a saúde também é. E quem não obedece, não valoriza, não observa o princípio do descanso, vai ter consequências. Então veja, quero dar aqui 2 motivos para que você possa tirar um dia para descansar. Isso é um princípio bíblico. O primeiro, ter um dia de descanso é importante para recuperar as forças. Recuperar as forças. Quando eu falo de descanso, eu estou falando de trabalhar 6 dias, descansar 1.
pode ser no domingo. Inclusive, a própria lei trabalhista brasileira institui que o trabalhador ele tem que ter um dia de descanso, descanso remunerado, que tem até a abreviação lá, mas é uma lei que você tem que ter um dia de descanso remunerado. E aí, além desse dia de descanso remunerado, nós também observamos que Deus, todos os dias, Ele dava uma pausa. Ele criava e viu Deus que era bom, e foi à tarde e manhã do primeiro dia, ou seja, à noite era o descanso. Então, além de eu ter um dia de descanso, eu preciso também descansar ao longo da semana. Preciso trabalhar e ter um momento de descanso. É óbvio que tem pessoas que às vezes estão trabalhando e estudando. Às vezes a pessoa trabalha e tem que cuidar da casa. É normal, isso acontece, mas não é para ser um padrão. Nós temos que ter um momento de descanso no final de todos os dias e temos que ter um dia de descanso toda semana. Isso é um princípio bíblico. Por quê? Para recuperar as forças. Quando eu falo de força, estou falando primeiro da força física. O nosso corpo, amados, não é uma máquina que você liga ela e ela fica funcionando sem parar, que nem o celular. Aliás, até o celular, ele funciona sem parar, mas tem uma hora que ele começa a morrer. Ele começa a ficar a bateria viciada, ele começa a ficar lento, e aí chega uma hora que você tem que trocar. Ou seja, até mesmo uma máquina, ela tem um tempo de vida útil. Quanto mais o ser humano. Nós temos que valorizar o momento de descanso para recuperar a nossa força física. Quantas pessoas que não têm disposição para fazer as coisas, tudo que vai fazer, faz sem disposição. Isso, muitas das vezes, está relacionado à falta de descanso, a não saber descansar. Então, primeiro, descanso é importante para recuperar a força física do nosso corpo. Segundo, a nossa força mental. Porque se a nossa mente não está descansada, tem pessoas que trabalham com serviços que exigem força física e outras pessoas trabalham com trabalhos que exigem mais questões mentais, ficar pensando, lendo, analisando dados, fazendo cálculos, vendo planilhas. Então, existem vários tipos de trabalho, mas o importante é, todo o trabalho a gente usa a nossa cabeça. Imagine você, um motorista, que ele estará dirigindo um caminhão, ele está aqui usando o corpo dele, está aqui segurando o volante, acelerando, mudando a marcha, mas se por um minuto, aliás, nem por um minuto, por 3 segundos ele descuidar a atenção dele, o que acontece? O caminhão capota, ele bate, pode acontecer algo grave. Por quê? Porque a mente cansada, o corpo não funciona bem. Então nós precisamos descansar para que a nossa mente esteja descansada. Uma pessoa com a mente cansada, ela não consegue aprender as coisas. Ou seja, ela ouve uma coisa, daqui a pouco ela esquece. Eu estou com a memória ruim. Pode saber, possivelmente é porque está dormindo mal. Porque o sono é fundamental para o nosso descanso físico e mental. Quando eu falo descanso, eu estou falando de você descansar e também eu falo do sono. Porque isso também faz parte do descanso. Então, a questão da mente. O descanso é importante para o corpo, para a mente e, em terceiro lugar, para o nosso espírito, para a nossa vida espiritual. Porque quando nós estamos lá trabalhando, cuidando das coisas do dia a dia, estudando, cuidando da família, lavando louça, fazendo comida, cuidando dos afazeres domésticos, do nosso trabalho, nós estamos focados naquilo. Eu posso até por um momento pensar em Deus, cantar um louvor, tudo isso é muito bom, mas nós precisamos ter um momento de descanso, justamente para nós focarmos a nossa atenção em Deus. Presta atenção aqui, algumas pessoas dizem assim, eu não vou na igreja porque eu vou assistir o culto em casa. Eu vou ver lá o culto na internet. Além disso daí ser errado, por vários motivos, mas um deles, que quando eu estou na minha casa, tem várias coisas para tirar a minha atenção. Inclusive, se eu estou olhando para o celular, é uma notificação do WhatsApp, alguma coisa que passa, a minha atenção não está totalmente naquilo. Agora, quando você está aqui, congregando, na comunhão com os irmãos, esse período aqui é um período exclusivo para Deus. E é por isso que o descanso ele é importante, porque nós vamos cuidar da nossa vida espiritual. Como disse para os irmãos, os judeus guardavam o sábado, guardam ainda, e eles têm lá o momento deles irem na sinagoga, deles irem ao lugar de oração, deles fazerem o devocional. Eles estão tirando aquele momento para se dedicar ao Senhor. Então é por isso que o descanso é importante. Eu quero ler com os irmãos um texto, Êxodo capítulo 20. Aqui está os 10 mandamentos, amados, mas eu só vou ler o 4º. Êxodo capítulo 20, versículo 8 em diante. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Preste muita atenção aqui. Essa palavra santificar
significa separar. Ou seja, o sábado, na lei, era um mandamento para que fosse um dia santo, um dia separado. E como nós estamos falando aqui do princípio em si, não da lei, mas do princípio, então nós precisamos ter um dia da semana separado para descansar, para cuidar da nossa vida espiritual e para dedicar a nossa família. Continuando, versículo 9: 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Presta atenção, 6 dias trabalharás, está falando do trabalho, da sua atividade. Se você é um mecânico, se você é um pintor, se você é um eletricista, se você é um professor, se você é um vendedor, enfim, 6 dias trabalharás. E depois ele fala, e farás toda a sua obra. O que farás toda a sua obra? São aqueles afazeres que não estão necessariamente relacionados ao nosso trabalho. Por exemplo, às vezes a mulher ela trabalha a semana inteira e no final de semana ela vai lavar roupa. Toda a sua obra. Ou você trabalhou a semana inteira e aí no final de semana você vai no mercado. Ou um homem que trabalhou a semana inteira e aí no final de semana ele vai lá lavar o carro, vai arrumar o telhado, vai trocar uma lâmpada, vai arrumar lá alguma coisa que está quebrada em casa. Ou seja, são os afazeres que fazem parte da nossa vida, mas não são necessariamente o nosso trabalho. E aqui o que Deus instituiu? Que 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Ou seja, tudo que você tiver que fazer vai ser nesses 6 dias, incluindo os afazeres domésticos que ocupam o seu tempo. 6 dias. E aí, versículo 10: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele obra, nem tu, nem os teus filhos, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro, dentre as tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então perceba o princípio que está aqui por trás disso. Em 6 dias você faz seus afazeres, o seu trabalho, aquilo que você precisa fazer. No 7º dia você descansa. E aqui você fala, mas aí é um obstáculo, porque eu não dou conta. Eu não dou conta, eu trabalho 6 dias, faço algumas coisas no sábado e no domingo tem coisa para fazer ainda. Então, a palavra do Senhor está nos ensinando a mudar esse contexto. Essa é o apelo nessa noite. Essa palavra aqui, amados, é algo que eu meditei muito nos últimos dias. Desde quando eu comecei a meditar nessa série de Gênesis, tem uma coisa que venho falando forte no meu coração, é sobre esse princípio do descanso. Porque quantos de nós que temos a sensação que a nossa vida é sempre corrida? Parece que a gente não tem tempo para nada. Parece que a nossa semana entra e acaba e a gente não consegue desfrutar das coisas. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos quebrando esse princípio. Ah, mas você fala assim, mas eu tenho que trabalhar. Então eu trabalho na sexta e trabalho 6 dias e trabalho no domingo também, trabalho direto, trabalho até as 9 horas da noite, porque eu preciso trabalhar. Mas como eu disse, você precisa trabalhar, mas você também precisa ter saúde física, emocional e espiritual. Além disso, quando você tira um momento de descanso à noite e você descansa pelo menos um dia da semana, isso também é uma demonstração de fé em Deus, de confiança em Deus. Porque eu estou dizendo, Senhor, durante 6 dias eu me esforcei, eu trabalhei com intensidade, eu fiz o que estava ao meu alcance, eu estudei, mas esse dia agora, esse 7º dia, eu descanso. Esse 7º dia eu vou cuidar da minha vida espiritual, eu vou ter um momento com a minha família, eu vou ter um momento de descanso, e eu estou confiando no Senhor, que esse dia que eu deixei de produzir, o Senhor vai cuidar de mim. Então quando eu descanso um dia, eu também estou demonstrando a minha confiança em Deus. Porque a verdade, amados, é que a gente fica correndo para lá e para cá, desesperados, excessivamente trabalhando, e quando a gente vai ver, na verdade, isso daí faz pouca diferença no final das contas. Se tem uma coisa que faz diferença, é você ter a sua mente sã, é você ter o seu corpo preparado, a sua vida espiritual, você está consciente, você está bem consigo mesmo. Um outro benefício do descanso é uma coisa que a ciência vai dizer de ócio criativo. O que é isso? Quer dizer o seguinte: quando você está trabalhando lá no seu trabalho, dia e noite, lá pegando a peça, fazendo o seu trabalho, atendendo as pessoas, está com a sua mente focada naquilo.
Quando você chega à noite em casa, você já está cansado. Você vai fazer alguma coisa da casa, você vai descansar, ou vai ter ali algum momento de lazer. Ou seja, se você faz isso sem parar a todo momento, em qual momento que você vai ter a oportunidade de meditar e de observar aquilo que você está fazendo? De observar qual rumo que você pode dar para a sua vida. Então é no momento do descanso inteligente, é que você tem a oportunidade de limpar a sua mente e de naquele momento você ter novas ideias. Ideias que podem mudar o seu trabalho, ideias que podem mudar a sua vida, ideias de você começar uma coisa nova, aprender uma coisa nova. É nesse momento do descanso. Por quê? Porque a sua mente está limpa, está relaxada, então abre espaço para você ver as coisas com clareza, por uma outra perspectiva. Mas quando eu estou ali focado em trabalho, em afazeres, em tarefas, eu não tenho esse momento para limpar a minha mente e para pensar em coisas novas. Então é por isso que Deus ele fala: 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, não farás nele nenhuma obra. Então qual que é o meu apelo aqui para os irmãos? Para que você se esforce, a partir de hoje, para mudar a sua rotina, para que no 7º dia, para que no dia do seu descanso, tem pessoas que o descanso dele é na segunda, na terça, dependendo do trabalho. Por exemplo, alguém que é segurança, ele trabalha e ele folga um dia, folga 2, não importa qual seja o dia, porque isso não está no nosso controle. Mas o importante é o princípio. Você vai trabalhar 6 dias e no 7º dia você vai descansar. Você vai cuidar da sua vida espiritual, vai dedicar a sua família e vai descansar o seu corpo e a sua mente. E como que eu vou fazer isso? Cuidando do que eu tenho para fazer nesses 6 dias. Se é alguma coisa da casa, faça antes. É o domingo meu dia de descanso. Então, irmão, tudo que puder resolver, resolve no sábado. Faça no sábado, para você ter o seu domingo para descansar. E você fala assim: mas por que você está insistindo tanto nisso? Porque é um princípio bíblico. Tudo o que Deus instituiu para nós, amados, preste muita atenção. Deus não colocou regrinha simplesmente para colocar regrinha para a gente. Se Deus ordenou, é porque é o melhor para nós. É porque Deus sabe que aquilo é bom. Então, descansar para que a gente possa recuperar as nossas forças físicas, mentais e espirituais. Esse é o primeiro motivo para descansar, para recuperar as forças. Segundo motivo, já estou finalizando, para você descansar com inteligência. É porque quando nós descansamos, é aí que nós vamos desfrutar do nosso trabalho. Repita assim comigo: descansar é desfrutar. Muito bem, vamos lá em Gênesis novamente, amados. Gênesis capítulo 1. Veja que interessante. Versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Sabe o que é interessante? Todos os dias da criação, Deus ele criava, ele trabalhava, e no final a Bíblia diz que e viu Deus o que tinha feito, e eis que era bom. Todos os dias ele criava, e no final e viu Deus o que tinha feito, e viu que era bom. No 6º dia, ao concluir a criação, a Bíblia vai dizer que e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Sabe o que nós aprendemos aqui quando a Bíblia diz e viu Deus? Isso daqui traz para nós uma lição sobre a importância de desfrutar do nosso trabalho. Porque imagine, Deus como o Criador, o artista, Ele criou a sua obra, e agora depois que Ele cria, Ele para e olha: nossa, mas ficou bonito isso daí, né? É mais ou menos assim. Deus criou lá as estrelas, o universo, aí Ele para: mas ficou bonito esse negócio que a gente fez, olha, coisa linda. O que é isso? É desfrutar. Eu estou desfrutando de alguma forma. Então, qual que é a lição que nós aprendemos aqui? Você trabalha, meu querido, você acorda cedo, você vai lá no seu trabalho, você atende as pessoas, ou a dona de casa que cuida da casa. Ou seja, você está se esforçando, você está se empenhando, e você precisa desfrutar do seu trabalho. Agora imagine a pessoa, ela trabalha que nem um louco, trabalha que nem um condenado, e aí chega a noite, ou final de semana, ele continua pensando no trabalho.
ele continua focado no trabalho. Ele vai comer um churrasco ali, mas ele está pensando no trabalho. Ele vai fazer alguma coisa, coloca a cabeça no travesseiro, está pensando no trabalho. Deixa eu falar aqui algumas práticas para você não fazer. Já viu as pessoas que têm a mania agora? Vai deitar e vai com o celular para a cama. Ou a pessoa vai lá para a cama com o notebook para programar o próximo dia. Não faça isso, meu querido. Quando for para a cama, vai para dormir. Vai para descansar. O que você tinha para resolver já tem que estar resolvido. Se não resolveu, resolve no outro dia. Porque a cama é um lugar de descanso. Agora a pessoa já vai para a cama pensando em programar o próximo dia, pensando em fazer as coisas. Não, vai para descansar. Você já viu que é interessante? Que quando a gente pega um celular, se você pegar o seu celular, apertar o botão e desligar ele, ele desliga, rapidinho. Agora quando você vai ligar ele, ele demora alguns segundos para ligar. Já reparou isso? Pode ser o celular mais moderno do mundo. Para desligar é rápido. Para ligar ele demora alguns segundos. Mesma coisa é o ser humano. Só que o problema é que a gente faz ao contrário. Ou seja, quando chega na hora de dormir, ao invés de a gente deitar, apagar e dormir, a gente demora para dormir. Fica pensando, fica planejando, fica lá marcando, fica pensando nas coisas que tem que fazer, nas coisas que não fez. E aí quando chega na hora de acordar, acorda no susto, acorda no desespero, coloca o despertador, tem que acordar, tem que fazer, está tudo errado. Seu dia já começou errado, já descansou mal. Tem que ser ao contrário. Quando deitar, deita e dorme. Não fica pensando. Eu sei que é difícil. Eu, por exemplo, tenho dificuldade, mas eu me esforço para conseguir fazer isso. Deitar e dormir. E quando for para acordar, acorda devagar, irmão. Isso é um princípio que vai fazer diferença na sua vida. Tem pessoa que fala assim, eu sou lento quando eu acordo. Não é que você é lento quando você acorda. É porque Deus nos fez assim mesmo. Deus nos colocou um código para a gente acordar devagar, irmão. Para acordar com calma, acordar pensando, devagar, com tranquilidade. Mas para que isso aconteça, eu tenho que descansar corretamente, dormir na hora correta, não ficar consumindo entretenimento demais, filme demais, série demais. Vou dormir 2 horas da manhã, tenho que acordar para trabalhar no outro dia às 7 horas, vai acordar no susto mesmo, vai acordar desesperado. A ciência diz que na verdade o correto não era nem você acordar com o despertador, era você acordar de forma natural, com a luz do sol, deixar lá a janela do seu quarto um pouco aberta, e na medida que fosse clareando o dia, você ia acordando de forma natural. Essa é a forma saudável. Mas para que isso aconteça, eu tenho que dormir mais cedo, que é difícil, muitas vezes. Mas o importante é saber dormir de forma correta, deitar e dormir, e saber acordar da forma correta. E saber apreciar o fruto do seu trabalho. Se você trabalhou, vai comer, desfrute daquilo que você comprou. Vai passear, desfrute do passeio. Não fica fazendo as coisas pensando no que você tem que fazer, naquilo que você ainda não tem, naquilo que você tem que comprar, naquilo que você tem que pagar. Não, desfrute do fruto do seu trabalho. E é por isso que o descanso é importante, porque é no descanso que nós vamos desfrutar da nossa vida. E eu convido os irmãos a se colocar de pé. Nós iremos orar neste momento, amados. E eu quero te convidar. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. A você meditar. Como tem sido a sua vida? Como tem sido o nosso estilo de vida? Será que nós temos vivido como as pessoas que não temem a Deus, que estão a todo momento preocupadas, ansiosas, correndo para lá e para cá? Como a Bíblia diz, assim como nos dias de Noé, corriam, comiam, bebiam e davam-se casamento. Ansiosos. Será que nós estamos como os filhos das trevas, que confiam apenas no seu próprio braço? Ou será que nós estamos depositando a nossa confiança em Deus? A Bíblia nos ensina a descansar, a tirar um dia de descanso, a cuidar da nossa mente, a cuidar da nossa vida espiritual, a desfrutar da nossa família. E é por isso que eu quero convidar os irmãos a partir de hoje, que nós possamos mudar a nossa rotina e tirar o nosso descanso, porque isso é importante para a nossa vida espiritual. Oremos. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, por esta palavra. Te damos graças ao Senhor, porque tudo que o Senhor nos ensina é para o nosso bem, é para a nossa saúde, é para o nosso bem espiritual, físico e mental. Quantas pessoas, Senhor, que estão ansiosas, quantas pessoas, Senhor, que estão inquietas, quantas pessoas que estão tendo problemas de saúde, ó Pai, porque não sabem respeitar o princípio do descanso. Mas que o Senhor nos ensine, Pai, a confiar em Ti, a descansar,
a tirar um dia para cuidar da nossa vida espiritual. Meu Deus, quantas pessoas, ó Deus, que no trabalho chegam no horário, chegam na hora, mas muitas vezes para vir na tua casa, Senhor, é uma dificuldade, porque ficam inquietas, preocupadas com muitas coisas, mas que nós possamos, pelo menos um dia da semana, dedicar o nosso tempo ao Senhor, dedicar o nosso horário ao Senhor, dedicar a nossa programação ao Senhor, ó Pai, para estar com a nossa família, para estar em nossa casa, para estar te servindo e para estar descansando, porque isso é um princípio bíblico. Espírito de Deus, que essa palavra possa penetrar em nosso coração e produzir mudança para a glória do Teu nome. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder assentar, amados.